Imagine um mundo onde o véu entre o presente e o passado é mais tênue do que se pensa. Não estou falando de livros empoeirados ou ruínas visitadas por turistas curiosos. Estou falando de um sussurro persistente, um calafrio na espinha, que surge quando você menos espera, uma sensação de que algo imenso foi arrancado de nós. E o eco de sua partida ainda ressoa nos cantos mais profundos da nossa memória coletiva. Essa sensação que nos persegue, uma inquietação silenciosa sobre as civilizações que sumiram, as cidades que desapareceram sem deixar vestígios compreensíveis, engolidas pela areia do tempo, pela fúria da natureza ou por segredos que desafiam nossa lógica. Não é apenas a perda material que nos fascina, mas a ideia de que todo um conhecimento, uma cultura, uma forma de vida pode ter sido varrida da existência, deixando para trás apenas mitos e fragmentos ininteligíveis. Pense em Acacor, a cidade inca que, segundo a lenda, se esconde nas profundezas da Amazônia, protegida por seres misteriosos. Ou a lendária Tule, uma terra mítica do extremo norte, descrita por exploradores antigos, que poderia ter sido um centro de conhecimento ou uma porta para outros reinos. Esses mistérios não são meras lendas para nos entreter. Eles são cicatrizes abertas na história, lacunas que gritam por respostas. Quem eram essas pessoas? O que elas construíram? Por que desapareceram? E mais importante, o que elas sabiam que nós não sabemos? Essa curiosidade voraz que nos impulsiona. Uma curiosidade que se alimenta da poeira das bibliotecas perdidas e do silêncio ensurdecedor dos desertos que outrora foram lar de impérios. Porque cada segredo escondido, cada história proibida e esquecida pelo tempo é um pedaço do nosso próprio quebra-cabeça. E o despertar desse eco, essa voz insistente do passado, é o convite para uma jornada além do que nossos olhos podem ver, além do que nossos livros contam. Prepare-se, porque o que vamos desenterrar pode mudar para sempre a forma como você vê o mundo. Aquele eco do passado, que antes era um sussurro, agora se torna um chamado, uma melodia sombria que nos atrai para as ruínas sussurrantes da profecia. Não são ruínas comuns, desgastadas pelo tempo e visitadas por historiadores. São lugares onde a própria pedra parece guardar segredos, onde o ar é denso com a memória de eventos que moldaram ou destruíram civilizações inteiras. Pense em Angkor Wat, não apenas como um templo, mas como um complexo que guarda os mistérios de um império Khmer que floresceu e depois se desvaneceu, deixando para trás enigmas sobre sua queda. Ou a enigmática Puma Punku, na Bolívia, com suas pedras perfeitamente cortadas e encaixadas, desafiando a compreensão de como uma civilização antiga poderia ter alcançado tal precisão. Esses locais não são apenas monumentos, são oráculos silenciosos. Cada bloco de pedra, cada entalhe desgastado, cada corredor escuro parece murmurar sobre profecias esquecidas, sobre avisos ignorados, sobre um destino que se cumpriu de forma brutal e inesperada. Há lendas que falam de cidades construídas sobre predições cósmicas, alinhadas com estrelas e constelações, cujos habitantes acreditavam que o tempo era um ciclo, e o fim de um era apenas o prelúdio de outro. Mas o que essas profecias realmente diziam? Eram avisos de cataclismos naturais, de invasões implacáveis, ou de um declínio interno que corroeu a alma de uma sociedade? O mais assustador é a possibilidade de que algumas dessas profecias não se referiam apenas ao passado distante, mas que seus ecos ainda podem ressoar no nosso presente, como um alerta que atravessa milênios. É nesse ponto que a linha entre a história e o mistério se dissolve. Estamos diante de vestígios de uma sabedoria perdida, de um conhecimento que, se decifrado, poderia revelar não apenas o destino dessas civilizações, mas talvez até mesmo o nosso.
As ruínas não apenas guardam o passado, elas o projetam. E ao nos aproximarmos, podemos quase sentir a energia residual de um povo que, em seus últimos momentos, tentou deixar uma mensagem para aqueles que viriam depois. Uma mensagem que, talvez, ainda não estamos prontos para ouvir. A busca por essas ruínas sussurrantes nos leva inevitavelmente aos sussurros de outros tempos, não apenas das pedras, mas das mentes que tentaram decifrá-las. E aqui, a figura do cartógrafo louco e o mapa maldito surge das sombras da história. Não estamos falando de um mero desenhista de terras, mas de um visionário obcecado, talvez até amaldiçoado por um conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. Pense em figuras lendárias como o almirante Piri Reis, cujo mapa do século XVI parece retratar a costa da Antártida sem gelo, muito antes de sua descoberta oficial. Ou os relatos de mapas que supostamente levavam a El Dorado, que levaram exploradores à loucura e à morte nas selvas impenetráveis. Esses cartógrafos não seguiam as convenções. Eles eram movidos por visões, por fragmentos de textos antigos, por sonhos febris ou por um conhecimento proibido transmitido através de gerações secretas. Seus mapas não eram apenas representações geográficas, eram diagramas cósmicos, roteiros para dimensões ocultas ou chaves para desbloquear segredos que o tempo deveria ter mantido enterrados. Mas por que maldito? Talvez porque o conhecimento que esses mapas prometiam era tão vasto e perigoso que sua posse trazia consigo um preço terrível, loucura, ruína ou até mesmo a morte. Imagine um mapa que não mostra apenas rios e montanhas, mas linhas de energia telúrica, portais dimensionais ou a localização exata de cidades que deveriam permanecer esquecidas. Um mapa que, ao ser estudado, começa a revelar mais do que deveria, distorcendo a realidade do seu observador, levando-o à beira da sanidade. As lendas contam que alguns desses mapas eram feitos de materiais estranhos, com tintas que brilhavam no escuro ou que mudavam de cor sob certas condições, como se a própria magia estivesse infundida em sua criação. A verdade é que a obsessão por esses mapas levou muitos à perdição, mas também abriu as portas para descobertas que desafiam a ciência e a história. Eles são a prova de que, para além da nossa compreensão, existem caminhos e lugares que esperam ser redescobertos. E a pergunta que nos assombra é: será que esses cartógrafos estavam realmente loucos ou apenas viram demais? E o que aconteceria se um desses mapas caísse nas mãos erradas ou nas mãos certas? Com o sussurro das ruínas ainda em nossos ouvidos e os traços fantasmagóricos do mapa proibido gravados em nossa mente, não há como recuar. O chamado é forte demais. A promessa de desvendar segredos escondidos, histórias proibidas e esquecidas pelo tempo, é um imã irresistível. É hora de montar a expedição ao coração do desconhecido. Não estamos falando de uma simples viagem turística, mas de uma jornada para o limite do que é possível, para os lugares onde o mapa termina e a lenda começa. Imagine uma equipe enxuta, mas determinada. Não são apenas arqueólogos, mas exploradores com um senso inato para o mistério, linguistas capazes de ouvir a voz de línguas mortas e talvez até alguns com uma sensibilidade para o inexplicável. Eles se aventuram por terras inóspitas, onde a natureza age como o guardião final dos segredos do passado. Selvas que engolem helicópteros, desertos que movem dunas para encobrir cidades inteiras, montanhas cujos picos abrigam mais do que apenas rocha e neve. Pense nas expedições ao Vale do Rio Abisseu, no Peru, em busca da lendária Paititi, ou nas tentativas de encontrar a cidade perdida de Z, que custaram a vida de Percy Fawcett e sua equipe na Amazônia. Cada passo é um desafio,
Cada sombra esconde uma potencial ameaça ou uma nova pista. A comida escasseia, o equipamento falha e a dúvida se instala. Mas a determinação é maior do que o medo. Eles seguem antigos textos cifrados, lendas sussurradas por tribos isoladas e as coordenadas enigmáticas deixadas pelo cartógrafo louco. O ar se torna mais denso, a vegetação mais fechada e a sensação de estar em um lugar onde o tempo parou se intensifica. Nesse ponto da jornada, não é mais apenas sobre encontrar uma cidade, é sobre a prova de que há mais na história do que nos é contado, de que civilizações que sumiram da história deixaram mais do que apenas ruínas. Elas deixaram um desafio. A expedição se torna um ato de fé no inexplicável, uma teimosia humana em confrontar o vazio deixado por milênios de esquecimento. O que eles encontrarão? Um templo intacto? Um artefato proibido? Ou uma verdade que os fará questionar tudo o que acreditavam? A resposta jaz no coração pulsante do desconhecido. Após dias, talvez semanas de exaustão, com o corpo gritando por descanso e a mente testada pelos perigos da selva densa ou do deserto implacável, o impensável acontece. Uma linha no horizonte que não é natural. Um contorno que não pertence à natureza selvagem. Lá está ela. Não como esperavam, não em seu esplendor original, mas como uma ferida aberta no tempo, um gigante adormecido sob o manto da terra, a cidade soterrada. O ar parece se adensar com a sua presença. A própria vibração do solo muda e um silêncio sobrenatural, quase reverente, envolve a equipe. Pense em Petra, a cidade esculpida na rocha, mas imagine-a ainda intocada pela modernidade, com suas fachadas monumentais emergindo de fendas ocultas. Ou a cidade de Teotihuacan, no México, mas revelada pela primeira vez, com suas pirâmides colossais surgindo entre a névoa matinal, guardando segredos de sacrifícios e rituais que desafiam o tempo. Esta não é uma ruína empoeirada. É um portal para um tempo esquecido, onde a arquitetura fala de um conhecimento avançado e de uma cultura que floresceu em seu auge antes de ser engolida pelo mistério. Mas a cidade não está vazia. Há presenças, não necessariamente físicas, mas guardiões, seus guardiões silenciosos. Podem ser estátuas colossais, com olhos vazios que parecem seguir cada movimento, figuras esculpidas que testemunharam a glória e a queda. Podem ser os vestígios de armadilhas ancestrais, de engenhocas que protegem as entradas mais secretas, ou até mesmo um tipo de energia residual que pulsa nas paredes, um campo de força psíquico deixado pelos últimos habitantes. Há algo ali que não quer que a cidade seja perturbada. Uma força invisível que testará a coragem e a determinação dos exploradores. Cada passo dentro da cidade é um eco do passado. Corredores escuros se abrem para praças vastas, templos imponentes se erguem para um céu que há séculos não viam. A arquitetura é impressionante, mas é a aura de mistério, a sensação de que há algo além do que os olhos veem, que realmente prende a atenção. Eles não encontraram apenas pedras, mas a alma de uma civilização perdida. E a pergunta que paira no ar, pesada e inegável, é: o que causou o seu fim? E o que esses guardiões silenciosos realmente protegem? A verdade talvez seja mais aterrorizante do que qualquer lenda. A cada passo mais fundo na cidade soterrada, a equipe percebe que não encontraram apenas ruínas, mas uma biblioteca de pedra, um gigantesco arquivo de um passado incompreensível. Os enigmas entalhados nas pedras antigas não são meros adornos, são mensagens codificadas, histórias que imploram para serem decifradas. Avisos, talvez, deixados por uma civilização que previu seu próprio fim, ou que buscou comunicar algo vital para o futuro. Pense nas linhas de Nazca, mas imagine-as elevadas, como
imensos hieróglifos esculpidos nas paredes de cânions subterrâneos, ou nos intrincados símbolos maias, mas com um significado que vai além da contagem do tempo, adentrando em conceitos cósmicos e tecnológicos que nos escapam. As paredes, os pilares, até mesmo os pisos, estão cobertos por uma escrita que desafia qualquer conhecimento linguístico conhecido. Não se parece com hieróglifos egípcios, nem com a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. É algo alienígena e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, como se um fragmento da nossa própria história estivesse oculto em seus padrões. Há figuras humanoides com trajes estranhos, máquinas voadoras que não deveriam existir naquela época e constelações alinhadas de formas que não correspondem aos mapas estelares atuais. A obsessão do cartógrafo louco começa a fazer sentido. Ele não estava louco, ele estava tentando alertar. Ele via esses padrões ou fragmentos deles em seus delírios e tentava reproduzi-los em seus mapas malditos. Agora, diante da fonte original, a equipe sente o peso do que está em jogo. Não é apenas a descoberta de uma civilização que sumiu da história. É a reescrita de tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento humano, sobre tecnologia e sobre a própria origem da vida na Terra. A atmosfera na cidade se torna cada vez mais carregada. O ar é denso com a poeira de milênios e a energia das revelações iminentes. Os guardiões silenciosos, sejam estátuas ou campos de força, parecem observá-los com mais intensidade, como se a cada símbolo decifrado um segredo fosse liberado. O tempo é crucial, mas a mente dos exploradores está fervilhando. O que essas pedras guardam? Seria uma tecnologia avançada? Um novo entendimento sobre o universo? Ou uma verdade tão perturbadora que foi intencionalmente apagada da história humana? O que está por vir mudará tudo. Enquanto os exploradores se aprofundam nos enigmas entalhados nas pedras antigas, a cidade subterrânea começa a revelar sua verdadeira natureza. Não é apenas uma ruína, é um complexo sistema, uma máquina monumental cujo propósito transcende a compreensão humana. As inscrições, antes indecifráveis, começam a fazer sentido para o linguista da equipe, não por decodificação literal, mas por uma estranha ressonância psíquica, como se a própria cidade estivesse falando com ele, gravando as histórias proibidas e esquecidas pelo tempo diretamente em sua mente. O caminho leva a um local que não aparece em nenhum mapa do cartógrafo louco. Um lugar que os guardiões silenciosos parecem proteger com uma força ainda mais intensa. É uma câmara vasta, esculpida com uma precisão que desafia ferramentas antigas. E no centro dela, pulsando com uma luz etérea e instável, está o portal proibido. Não é uma porta no sentido convencional, mas um vórtice de energia, uma fenda no tecido da realidade, emoldurada por símbolos que giram lentamente, parecendo invocar forças de outro plano. As inscrições ao redor do portal não falam de ouro ou poder, mas de conhecimento. De uma verdade que foi selada, não para ser esquecida, mas para ser protegida da humanidade em um tempo em que ela não estava pronta. E é aqui que a revelação chocante se manifesta. A civilização que construiu esta cidade não desapareceu. Ela não foi destruída por cataclismos ou guerras. Ela transcendeu. Eles dominaram a tecnologia de dobrar o espaço e o tempo, ou talvez a própria consciência, e usaram o portal para se mudar para outro plano de existência, para outro tempo, ou até mesmo para outra dimensão. O propósito do portal não era um fim, mas um começo. Um meio de escapar de um desastre iminente em seu próprio tempo, ou de alcançar um nível de evolução que a Terra não poderia mais suportar. Os guardiões eram, na verdade, os últimos a partir, deixando para trás essa mensagem final. A equipe não está apenas diante de uma cidade que desapareceu. Está diante da prova de que a evolução, ou a fuga, pode assumir formas que jamais ousamos imaginar.
E ao compreender a verdade, eles percebem que a própria existência do portal lança uma sombra sobre o futuro. Se essa civilização fugiu, o que eles temiam? E se o perigo ainda existe? A visão do portal proibido e a compreensão da revelação chocante lançam uma nova luz sombria sobre tudo o que a equipe encontrou. A admiração inicial se mistura com uma crescente apreensão. Se aquela civilização avançada transcendeu a nossa realidade, por que tanto segredo? Por que os guardiões silenciosos protegiam tão ferozmente esse conhecimento? A resposta começa a surgir, fria e implacável, ao preço da verdade. E talvez uma maldição desenterrada ao se intrometer no seu legado. Ao explorar mais profundamente os arredores do portal, a equipe descobre vestígios perturbadores. Não apenas os belos enigmas entalhados nas pedras, mas também avisos sombrios, gravuras que retratam cataclismos cósmicos, entidades de pesadelo e o colapso de mundos. A linguagem muda, tornando-se mais direta e urgente, como um último grito de alerta. Parece que a partida daquela civilização não foi uma simples ascensão, mas uma fuga desesperada de algo terrível, algo que talvez tenha ficado para trás, selado ou adormecido na própria estrutura da cidade. O cartógrafo louco, em seus rabiscos frenéticos, não apenas desenhava mapas, ele rabiscava pesadelos, vislumbres fragmentados dessa verdade sombria. Seus delírios eram ecos distorcidos dos avisos deixados pelos antigos. E o mapa maldito talvez não fosse amaldiçoado por guiar à loucura, mas por apontar para um conhecimento que era melhor permanecer enterrado. A equipe começa a sentir os efeitos dessa maldição. Estranhos eventos inexplicáveis acontecem. Equipamentos falham sem motivo aparente, sussurros ininteligíveis ecoam nos corredores vazios e sombras parecem se mover por conta própria. A sanidade de alguns começa a ser testada, revivendo os medos e as obsessões do cartógrafo. A cidade, antes um objeto de fascínio, agora parece palpitar com uma energia sinistra, ressentida pela sua intrusão. A pergunta crucial se impõe. Ao desvendar o segredo da transcendência, eles também libertaram algo perigoso que estava aprisionado? A verdade sobre as civilizações que sumiram da história pode não ser uma história de progresso e iluminação, mas um conto sombrio de fuga e sacrifício. E o preço por trazer essa verdade à luz pode ser mais alto do que jamais imaginaram. A maldição da cidade perdida pode não ser uma lenda, mas uma realidade que eles agora enfrentam. A equipe, agora assombrada pela sombra do que desenterraram, percebe que a verdade não é apenas um tesouro, mas um fardo. O preço da verdade e a maldição desenterrada pesam sobre eles. Mas no coração dessa escuridão surge um lampejo de compreensão. As civilizações que sumiram da história e as cidades que desapareceram não são apenas vítimas de um destino cruel. Elas são parte de um padrão maior, um ciclo recomeçado que se desenrola através das eras. As últimas inscrições revelam não apenas a fuga daquela civilização, mas também sua esperança. Eles deixaram para trás um conhecimento essencial, não como uma armadilha, mas como um teste. O portal não era apenas uma saída, mas uma promessa, um meio de reiniciar, de permitir que uma nova espécie ou uma nova era florescesse sem os erros do passado. A maldição não era um castigo, mas o próprio mecanismo de defesa da cidade, um filtro para garantir que apenas aqueles dispostos a enfrentar a verdade mais sombria pudessem acessar o conhecimento final. O legado inesperado não é de ouro ou poder, mas de sabedoria. Eles descobriram que a civilização perdida previu o surgimento de um novo mundo, talvez o nosso, e deixou pistas, enigmas e até mesmo advertências para que não cometêssemos os mesmos erros. O cartógrafo louco, em sua obsessão, não estava apenas à beira da insanidade. Ele estava recebendo fragmentos de uma mensagem transdimensional,
um farol de aviso sobre o ciclo que se aproximava. A equipe, transformados pela sua jornada, entende que o mistério não termina com a descoberta da cidade. Ele se expande. A revelação não é o fim, mas um novo começo. Eles são agora os guardiões dessa verdade, com a responsabilidade de interpretar e compartilhar esse legado para o nosso tempo. As histórias proibidas e esquecidas pelo tempo foram resgatadas, mas agora cabe a nós decidir o que fazer com elas. O ciclo se fecha para eles na Cidade Perdida, mas se abre para o restante da humanidade. Um convite para refletir sobre o nosso próprio caminho e os segredos que o futuro pode esconder. O eco do passado não é mais um sussurro, mas um grito, clamando por uma nova era de consciência.